E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, seu professor de Direito Eleitoral, em mais um vídeo sobre as eleições municipais de 2020. Hoje nós falaremos sobre remoção de conteúdo publicado na internet. Quais são os procedimentos? Existe um prazo a ser cumprido? Com base na resolução número 23.610 de 2019, responderemos esse questionamento. Fique atento. A Resolução 23.610 de 2019, no artigo 38, prevê que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a esses conteúdos que são divulgados na internet tem que ser realizada de menor interferência possível. Por quê? Prima-se aqui pelo debate democrático. Então, a interferência da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos que são publicados pela internet tem que ser o menor possível, exceto em casos que violem o ordenamento jurídico, que violem a participação democrática e o respeito em relação à democracia. Logo nesse artigo 38, parágrafo 1º, sempre a gente pensa em relação aos conteúdos que são publicados na internet em relação à liberdade de expressão. Então, com o intuito de assegurar essa liberdade de expressão e impedir a censura, uma vez que a Constituição, lá no artigo 5º, veda a censura em nosso país, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, então é importante que haja aqui uma motivação, ok? Sejam constatadas violações às regras eleitorais, como eu disse para vocês, ou ofensas a direitos de pessoas que participam desse processo eleitoral. Então, a remoção, ela é exceção, ela não é regra. A ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação daquele conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção. Tá? Então, se liga, não é porque não há uma identificação do usuário que publicou, é que mesmo com o deferimento, que haja o deferimento desse pedido de remoção. Então não se esqueça, não é porque não há a identificação que nós teremos deferimento da remoção do conteúdo. A publicação ela somente será considerada anônima caso não seja possível a identificação dos usuários após a adoção de providências específicas para essa identificação, que estão logo no artigo 40 desta mesma resolução. Essa ordem judicial que determinar a remoção desse conteúdo terá um prazo razoável para cumprimento. Esse prazo ele não vai ser inferior a 24 horas, tá? Então, 24 horas é o mínimo, em regra, para a remoção desse conteúdo e deve conter, sob pena de nulidade, a URL, né? Em relação a esse conteúdo que foi ali publicado. Caso inexistente, a URI ou URN do conteúdo específico, aqui são termos de internet, tá, pessoal? Observados nos termos do artigo 19 da Lei 12.965, o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet. O que interessa para nós aqui, ao invés desses termos técnicos, é o prazo razoável para o cumprimento dessa decisão, que é não inferior a 24 horas. Em circunstâncias excepcionais, claro, sempre justificadas, esse prazo, que é o prazo de 24 horas, pode ser reduzido. Então, a regra não inferior a 24, mas em circunstâncias especiais poderá ser reduzido. O provedor responsável pela aplicação de internet em que hospedado o material deve promover a sua remoção dentro do prazo razoável assinalado, sob pena de arcar com as sanções. Tá? Então, o provedor é responsável por remover, não remove, está ali disposto a arcar com as sanções. Realizada a eleição, as ordens judiciais de remoção de conteúdo não confirmadas por decisão de mérito transitada em julgado deixam de produzir efeitos, cabendo à parte interessada requerer a remoção do conteúdo por meio de uma ação judicial autônoma.
perante a justiça comum e não mais perante a justiça eleitoral. Tá? Esse parágrafo 7º aqui é muito importante na hora aí. Então, houve a eleição, essas ordens judiciais de remoção não confirmadas por decisão de mérito transitada em julgado não produzem mais efeitos perante a justiça eleitoral. Os efeitos das ordens de remoção de conteúdo da internet relacionadas a candidatos que disputam o segundo turno somente cessarão após a realização deste, tá? Porque há municípios que teremos segundo turno, então esses efeitos somente após a realização deste segundo turno. As sanções aplicadas em razão da demora ou do descumprimento de ordem judicial reverterão aos cofres da União. Então enche ali o bolso da União caso haja demora no cumprimento de uma determinada ordem judicial quanto à remoção. Tá bom? Então vimos hoje sobre a questão da remoção de conteúdo. Se ficou com dúvidas ainda, mande por e-mail para nós, curta esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.